Irmãos, eu fui tocado pelo Espírito Santo para dar um testemunho daquilo que Ele faz no ministério que crer, na vida que crer, naqueles que estão na dependência do Senhor. Eu quero ler com vocês Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Eu lerei na versão Nova Tradução na linguagem de hoje. Nos diz o apóstolo Paulo: não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Amados, quando nós consagramos a nossa vida ao Todo-Poderoso, quando nós nos doamos para o Senhor, entendemos que estamos passando o controle da nossa existência, da nossa vida, do nosso ministério, da nossa igreja, de tudo aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos, voltamos para Ele. Esta é uma verdade que nós precisamos entender e colocar em prática. Eu não posso, irmãos, administrar aquilo que é de Deus como se fosse meu. Eu apenas sou administrador, mordomo, como diz a palavra. É isso que nós precisamos compreender, que somos chamados apenas para administrar. Mas aquele que provê, aquele que dá o sustento, aquele que faz acontecer é o Senhor, é o Salvador Jesus. Há tempos atrás eu estava falando a respeito de estratégias. Eu não sou adepto de estratégias. Aqui na Missão Cristã Vivos, nós não utilizamos, nós não fazemos usos de estratégias. Porque nós, quando lemos a palavra do Senhor, deparamos com o Espírito Santo que move, é o Espírito Santo que revela a palavra, é o Espírito Santo que fala aos nossos corações, é o Espírito Santo que move poderosamente. Portanto, a estratégia que nós precisamos ter é permitir que o Espírito Santo de Deus mova na nossa vida, mova através de nós. Essa é a única estratégia válida, porque esta está à luz da palavra de Deus. A Bíblia nos diz que é o Espírito de Deus que faz as coisas acontecerem. Nós pregamos o Evangelho, o Espírito convence a pessoa de pecado. E essa pessoa é edificada pelo Espírito. Não são os pastores, os mestres, apóstolos, bispos, diáconos, presbíteros que edificam as pessoas. A Bíblia, de uma forma muito clara, transparente, diz que é o Espírito Santo de Deus que edifica, é o Espírito Santo de Deus que dá sustentação, é o Espírito Santo de Deus que capacita a pessoa a caminhar, a andar nessa jornada em direção aos céus, segundo aquilo que Deus quer. Nós somos guiados pelo Espírito Santo do Senhor, irmãos. Nós não podemos, amados, nós não podemos de forma alguma roubar para nós ou trazer para nós as ações que são do Espírito Santo de Deus. No entanto, nós vemos que a Bíblia, de uma forma muito clara, muito precisa, diz que nós precisamos fazer a nossa parte. E quando nós olhamos os apóstolos, deparamos com essas pessoas trabalhando, deparamos com essas pessoas pregando o Evangelho, deparamos com essas pessoas deixando-se mover, mover na estratégia, mover no Espírito Santo de Deus. E quando eles eram movidos pelo Espírito Santo do Senhor, a sua palavra saía com poder, saía quente como fogo, eram palavras de autoridade, palavras que manifestavam sinais poderosos. É o mover do Espírito Santo na vida da pessoa. Nós precisamos entender esta realidade, compreender esta realidade e nos deixar envolver pela verdade bíblica, irmãos. Nesses últimos tempos do fim, surgem dia após dia formas de fazer a igreja crescer. Estratégias, movimentos, e vai por aí uma série de situações visando o crescimento da igreja. Mas a Bíblia tem a sua estratégia.
E o mandamento do Senhor é que aqueles que querem fazer a obra e chegar ao céu, claro, aqueles que querem ir para o céu, precisam santificar as suas vidas. Eis a estratégia do Senhor para a vida do ser humano. Nós precisamos nos santificar, nos deixar cada dia puros. Porque é nessa vida pura que o Espírito Santo de Deus há de habitar. E são vidas puras que serão usadas como instrumentos para a manifestação da glória de Deus nessa terra. Mas onde estão os profetas? Onde estão os vasos? Quanta corrupção! Quanta corrupção! As pessoas corrompem-se pelo poder, pelos títulos, pela vaidade. E deixam a palavra de Deus em segundo plano e associam-se com aqueles que prometem de uma forma milagrosa dar a prosperidade à igreja, o crescimento à igreja. Mas eu quero afirmar para você que ouve esta palavra, nós precisamos voltar para a verdade da palavra de Deus, palavra viva, imutável, palavra que não se altera, assim será pelos séculos dos séculos, amados. E se este mundo chegar a mais 1000 anos, com certeza a palavra de Deus será a mesma de hoje. E a forma e a ação do Espírito Santo de Deus a mesma. E os meios, o ser humano, nós, aqueles que santificarem-se, aqueles que buscarem a santidade. Eu quero afirmar para você, amado, que tem buscado uma série de situações, lidos livros e livros e livros, não perde uma conferência, seja ela de que for. Como está a tua comunhão com o Espírito Santo de Deus? Como está a tua comunhão? Realmente você tem se deixado levar pelo Espírito Santo? É o Espírito que guia a tua vida? É o Espírito que tem guiado a tua existência? Nesses últimos tempos temos visto que muitos estão cegos. Muitos estão cegos. Perderam a comunhão com o Todo-Poderoso. E Jesus disse que nos últimos tempos muitos dirão, lá no dia do julgamento: em teu nome, Senhor, expulsamos, em teu nome pregamos, em teu nome curamos. E a resposta do Todo-Poderoso será: não vos conheço, não vos conheço. E eu quero alertá-lo, você que ouve esta palavra, não sinta-se ofendido, não, jamais. Um coração que tem o Espírito Santo de Deus não sente-se ofendido com a palavra, com a correção. Mas eu quero falar para você, como está a tua comunhão de fato com o Todo-Poderoso? Até onde os teus princípios estão fundamentados, arraigados na palavra? Até onde os teus princípios de fé estão alicerçados na palavra de Deus? Na verdade, você conhece a palavra de Deus? Você tem uma vida de leitura da palavra, de comunhão e ouvir o Espírito Santo de uma forma direta através da palavra? Ou você é um daqueles que apenas ouve o que se falam por aí? É mais fácil ouvir. Mas eu quero falar que é preciso buscar o Senhor. É preciso ter uma vida de comunhão com o Todo-Poderoso. E isso se alcança através da oração. Isso se alcança através de uma vida de jejum, de consagração ao Todo-Poderoso, irmãos. Uma vida de consagração ao Todo-Poderoso. Em alguns casos não temos visto isso, mas buscam um mover pré-fabricado. É um mover pré-fabricado. É uma fórmula que precisa funcionar da mesma forma em todas as igrejas, em todos os locais de reuniões. Não é assim o mover do Espírito Santo de Deus. Irmãos que ouvem esta palavra, quero chamá-los a atenção para que voltem à Bíblia. O seu pastor famoso não é dono da verdade. O seu bispo famoso não é dono da verdade. O seu apóstolo famoso não é o dono da verdade. O dono da verdade é o Espírito Santo e a verdade está muito clara na Bíblia. Basta que você leia e deixe que o Espírito te instrua, que o Espírito fale ao teu coração.
Portanto, amados, nós precisamos voltar ao verdadeiro amor, ao verdadeiro princípio, o princípio da pregação da palavra de Deus como carro-chefe, se assim podemos falar, como carro-chefe da igreja. Ou seja, a missão principal da igreja é a pregação do Santo Evangelho, levando o homem ao arrependimento, a cura, a prosperidade e tudo isso que nós temos visto dentro da igreja que a faz semelhante a um mercado. Estas são situações secundárias, frutos do mover do Espírito Santo na igreja que faz a vontade de Deus, Não pode existir uma inversão, irmãos, onde os sinais são colocados em primeiro lugar e Deus, o Salvador, com a sua obra principal, que é a salvação do ser humano, colocado em segundo plano. Nós não podemos viver assim, irmãos, mas é o Senhor que deve estar entronizado em primeiro lugar. É a mensagem de salvação. Essa precisa ser pregada, mas pregada no mover do Espírito, na unção do Espírito, de uma forma simples para que as pessoas creiam e vejam a necessidade de salvação, a necessidade de Cristo. E o Espírito Santo há de mover, e o Espírito Santo há de trazer a cada coração a necessidade de arrependimento, a necessidade de confissão de pecado. Aqui na Igreja Missão Vivos, nós temos pregado esta verdade, nós temos pregado esta realidade. Nós temos nos detido dentro da verdade bíblica, porque nós sabemos que é o Espírito Santo de Deus que faz a obra acontecer no momento certo. Nada foge do controle do Senhor. Outra questão, irmãos, que nós temos visto nesses últimos tempos, e uma ênfase muito especial sobre ela, é a questão financeira. Meu Deus! A igreja tornou-se uma espécie de banco, de entidade bancária, de entidade financeira. Sei lá, ou um comércio, coisa assim desse tipo. Vende-se a bênção com o objetivo de pregar o Evangelho, troca-se a bênção por dinheiro. Se você que precisa ser curado, tem que pagar. Se você quer receber de Deus o seu cuidado, o seu carinho, tem que pagar. Eu quero afirmar para vocês que isso não está na palavra. Isso não está fundamentado na palavra. Isto que é pregado, esta realidade hoje, essa realidade da atual igreja, ela fere os conceitos da palavra. Fere os conceitos, é a ambição egoísta que tem nascido no coração das pessoas. Mas quando nós vamos para a palavra de Deus, irmãos, nós vemos que é o Espírito que faz a obra, é o Espírito que move, é Deus que supre, é Deus que dirige a obra. Nós precisamos entender, povo amado, que a obra, a igreja, o ministério é de Deus, é do Senhor. Nós somos apenas administradores, mas esta parte da provisão, nós precisamos aprender a colocar nas mãos do Senhor, a colocar nas mãos do Todo-Poderoso e confiar que Ele há de suprir. A Missão Cristã Vivos, a Igreja Missão Vivos, desde a sua fundação, irmãos, ela tem falado, nós temos falado a respeito dessa questão financeira. Nós temos batido de frente com relação a essa questão financeira, porque nós sabemos que se confiamos no Senhor e se somos chamados pelo Todo-Poderoso, Ele há de suprir a necessidade da obra, há de suprir a necessidade do ministério, e nós confiamos totalmente nessa realidade. Confiamos totalmente, irmãos. Em nosso meio, na Igreja Missão Vivos, na Missão Cristã Vivos, nós não pedimos ofertas, nós não obrigamos as pessoas a serem dizimistas, e tudo é colocado de uma forma voluntária. Tudo é colocado de uma forma voluntária, irmãos. O tema dízimos e ofertas não é recorrente. O tema dízimos e oferta não é uma tecla que apertamos todos os dias sem parar. Mas por quê? Porque nós não encontramos
fundamentação bíblica suficientemente forte para acusarmos as pessoas de ladrões, se não forem dizimistas, ou obrigarmos a estas pessoas a serem dizimistas. Quando nós observamos a respeito de dízimos e ofertas, nós somos levados para a égide da lei e nós não estamos mais debaixo da lei. Nós vivemos o tempo da graça em que todas as coisas precisam ser feitas de forma voluntária. Talvez você me pergunte, mas como a obra vai crescer? Como é que vamos pagar aluguel? Como é que vamos colocar gasolina no carro, comprar som, enviar missionários? Como é que vamos fazer se nós não pedirmos ofertas, se nós não cobrarmos o dízimo? E eu quero afirmar para você o seguinte: quem supre a obra é o Senhor. A obra é de Deus. Nós somos apenas os trabalhadores da obra. Quando você observa o apóstolo Paulo, por exemplo, você não ouve nas suas cartas, todas elas falando de dízimo. Você precisa dizimar, a obra precisa crescer, você precisa ofertar, a obra precisa crescer. Não existe essa ligação, não existe essa ligação. Mas você depara-se com um apóstolo dizendo para a igreja: santificai-vos, santificai-vos, santificai-vos. E esta é a verdade que precisa entrar em nossos corações. Dízimos e ofertas, questões financeiras, deixe sob o cuidado de nosso Senhor e Salvador, porque no tempo certo o Eterno faz acontecer, irmãos. O Eterno supre a obra e Ele levanta com certeza provedores, sem que você fique falando sobre o tema. Na Missão Cristã Vivos, nós podemos testemunhar a respeito disso. Tudo quanto nós temos, nós recebemos porque o Senhor levantou provedores. Determinada vez eu falava que precisávamos de um computador. Não havia pedido um computador. Falávamos que precisávamos de um computador. Levantou-se um servo de Deus e disse: eu vou enviar o computador para você. Precisávamos fazer cultos públicos nas ruas. Era necessária uma caixa ativa, 500 watts. Um amado levantou-se e disse: eu envio a caixa para vocês. Necessitávamos de um notebook. Ofertas chegaram. Precisávamos de mesa de som. Surgiu o dinheiro. Queríamos umas camisas para a Missão Cristã Vivos. Apenas perguntava a uma irmã como fazer, qual a melhor malha. Levantou alguém e disse: eu vou enviar as camisas para vocês. Precisávamos constituir um templo, não tínhamos dinheiro. Uma irmã disse: eu estou enviando uma oferta para a Missão Cristã Vivos. Essa oferta pagou os custos que nós tínhamos anteriores com outra situação e nos deu condições de montar o nosso templo. E pagamos adiantado 3 meses de aluguel. Precisávamos de cadeira, falamos: nós precisamos de cadeiras. As pessoas levantaram-se e as cadeiras chegaram. Amados, é assim que o Senhor faz. Ultimamente precisávamos de outra caixa de som. E comentando com alguém, essa pessoa perguntou-me o que é que a obra precisava. Vou mandar ar-condicionados. Manda uma caixa de som então. Manda uma caixa de som. Hoje recebemos a caixa de som. E com relação ao ar-condicionado, essa pessoa se colocou à disposição para no tempo oportuno procurarmos a Ele. Amados, é assim que a obra de Deus funciona. Talvez você fale: mas Elias Oliveira, a Missão Cristã Vivos é pequena. É uma obra pequenininha. Irmãos, o Deus da obra pequena é o Deus da obra grande. O Deus da obra pequena é o mesmo Deus que age na obra grande. Entenda isso. A obra é do Senhor, entende-se que tudo é dele. E Ele vai suprir no momento necessário, no momento oportuno, todas as coisas. Hoje nós temos um programa de rádio diário. São 2 horas diárias, a partir das 20 horas. Foi o Senhor que abriu a porta. Foi o Senhor que abriu a porta. Irmãos, é assim que Deus faz. Nós precisamos tirar a força do braço humano. A igreja nos dias atuais precisa tirar a força do braço.
essa confiança no dinheiro e depositar a mesma fé que eles têm no dinheiro, no Senhor, no Senhor. Porque Deus é aquele que supre as nossas necessidades. Mateus capítulo 6, versículo 30, disse Jesus: é Deus quem veste a erva do campo que hoje dá flor e amanhã desaparece, queimada no forno. Então é claro que Ele vestirá também vocês, que têm uma fé tão pequena. Portanto, não fiquem preocupados perguntando: onde é que vamos arranjar comida? Ou onde é que vamos arranjar bebida? Ou onde é que vamos arranjar roupas? Pois os pagãos é que estão sempre procurando essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Mateus capítulo 6, versículos 30 até o 34. Esta é a verdade da palavra de Deus, amados. Essa é a verdade, esse é o ensinamento do Senhor. E esse ensinamento não se aplica apenas na vida pessoal, na vida particular, mas é um ensinamento que se aplica também à igreja. Nós nunca podemos esquecer que a obra é do Senhor. Mas o que é que nós precisamos fazer como igreja? O que é que a igreja precisa fazer, já que não deve pedir ofertas, não deve pedir dízimos, não deve exigir dízimos? O que é que a igreja pode fazer? Santificai-vos, 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 irmãos. A santificação, amados, ela é extremamente necessária, porque é com a santificação que nós teremos comunhão com o Todo-Poderoso. É na santificação que você será usado pelo Espírito Santo de Deus. É com a vida santificada que você se torna instrumento, que você se torna instrumento nas mãos de nosso Senhor e Salvador Jesus. Hoje nós temos visto que a nossa dependência precisa ser de Cristo, não do homem. A igreja não pode colocar sua dependência no homem, mas precisamos a cada dia sermos dependentes, exclusivamente dependentes de Deus, como igreja dependentes do Senhor. Estamos necessitados de alguma situação? Vamos orar, vamos clamar, vamos buscar conhecer a vontade do Senhor, vamos apresentar nossa necessidade ao Todo-Poderoso, vamos confiar que Deus há de suprir, Deus há de enviar, Deus há de fazer acontecer. É assim que está na Bíblia, irmãos. Nós somos apenas instrumentos, mordomos, administradores, mas o dono da obra é o Todo-Poderoso, é Ele o dono da obra, e o Senhor tem um tempo para cada coisa, tem um tempo para cada situação, irmãos. A Igreja Missão Vivos é fruto da Missão Cristã Vivos. A Missão Cristã Vivos existe desde 2001. Em 2013 foi o tempo de Deus, para que a Missão Cristã Vivos tornasse também igreja. Ficamos 2 anos reunidos numa garagem apertada, aproximadamente 25 cadeiras no máximo, um lugar incômodo, mas era o tempo do Senhor, era o tempo da aprendizagem, era o tempo da dependência, era o tempo de deixar o Espírito Santo mover. E nós confiamos que era assim que o Senhor queria. 2 anos passaram-se, 2015, o Eterno abre as portas para que nós pudéssemos ter o nosso templo. Hoje nós temos um templo, não é grande como você pode imaginar, aproximadamente 80 cadeiras, espaço para 80 cadeiras. Mas é assim que o Senhor faz, amados, tudo no seu tempo. Hoje nós estamos nessa fase do templo com 80 cadeiras. O amanhã é de Deus.
Aí talvez você fale, mas se você estivesse na estratégia tal, usando o movimento tal, ou a fórmula tal, esta igreja já estaria 3, 4, 5 vezes maiores do que já é. Mas será que Deus quer esse inchaço? Será que o Senhor quer esse inchaço? Será que Deus está com esta pressa a ponto de fazer uso dessas estratégias que partem do coração humano, frutos de entendimentos humanos que colocam em segundo plano a palavra de Deus? Será que Deus quer desta forma? Provavelmente não. É por isso que nós temos visto esse Brasil tão difícil. A cada dia uma igreja diferente, a cada dia um movimento diferente, mas o evangelho verdadeiro de Cristo não está sendo pregado. Não prega-se mais o evangelho de Cristo. E eu quero desafiar você, pastor que me ouve, você que é líder que me ouve, volte-se para o Senhor, arranca as estratégias, os ensinamentos humanos, foque na pregação do evangelho, na santificação, na dependência do Espírito Santo de Deus. Evidentemente que muitos hão de fugir, hão de esvaziar, hão de sair. Claro, as pessoas não querem santificação, as pessoas não querem Deus, as pessoas querem apenas comer. Como aqueles que seguiam a Jesus Cristo, aquela multidão, muitos queriam apenas comer dos milagres, usufruir dos milagres. Mas aqueles que ficam é porque amam o Senhor, é porque têm seus corações movidos pelo Espírito Santo de Deus. E é isto que nós precisamos, amados, de pessoas com os corações sensíveis ao Espírito, abertos ao Espírito, movidos pelo Espírito, que se coloquem como instrumentos nas mãos do Espírito Santo, principalmente para a manifestação do santo e bendito Evangelho de Cristo Jesus. E a estes, os sinais hão de acompanhar. Os sinais hão de acompanhar. A visão da igreja precisa voltar para a palavra de Deus. Nós precisamos voltar para a palavra, mergulharmos na Bíblia. Nós precisamos voltar para a palavra de Deus, desassociar o evangelho da política, desassociar o evangelho de entendimentos humanos e simplesmente pregar aquilo que está na Bíblia. E o que é que o Senhor nos ordena que preguemos? A salvação, irmãos. Somente isso. A salvação. Somente a salvação, amados. E se houver bênçãos, é em decorrência do mover do Espírito Santo de Deus na vida do salvo. Mas o que nós temos visto hoje é que, a troco de dinheiro, vende-se a bênção, vende-se a cura, vende-se o casamento, o carro novo, o apartamento e as muitas promessas, falsas promessas, promessas malignas. Tudo em troca de dinheiro. A igreja deveria pregar: santificai-vos, santificai-vos, sem santificação é impossível ver ao Senhor. Essa deveria ser a mensagem da igreja, a mensagem da salvação, da restauração, da cura, mas da cura, da salvação, da restauração espiritual. Isso é o mais importante. E se houver preocupação, esse é o motivo da preocupação da igreja, com as almas que partem sem Cristo para a eternidade. Voltemos, portanto, ao primeiro amor, amados. Dediquemo-nos ao Senhor, consagremos ao Todo-Poderoso, e vocês verão como Deus suprirá a necessidade da igreja. Nada há de faltar na igreja. A igreja terá o melhor para fazer a obra de Deus. Terá o melhor para fazer a obra de Deus. A dependência é uma necessidade. E a Missão Cristã Vivos, esse que vos fala, tem aprendido a viver nessa dependência. E a obra a qual o Senhor nos confiou, nada tem nos faltado. Nada tem nos faltado. E nós temos aquilo que de bom nós precisamos hoje. É porque temos amado ao Senhor. Não fazemos a obra mediante dinheiro. Não fazemos a obra mediante condições financeiras, mas fazemos a obra de joelho, santificando, orando, buscando, consagrando, pregando. Amém?
Esta é a verdade da Bíblia para as nossas almas. Que o Senhor fale com você através desta palavra. É um desafio para que vocês abandonem a visão deste mundo, a visão deturpada, este querer ajudar o Senhor, e que muitas vezes é uma ajuda para si próprio. É uma ajuda para si próprio, fazendo uso dos recursos financeiros que entram de forma particular, de forma pessoal. É preciso cuidado. É preciso muito cuidado para nós não ferirmos o Espírito Santo de Deus. E no dia final, ouçamos: não vos conheço, não vos conheço. A Bíblia diz ainda que estes faziam sinais poderosos, extraordinários, coisas magníficas, extraordinárias, que se possível enganaria até o próprio eleito. Ou veja, não eram coisas pequenininhas, mas eram milagres espantosos, extraordinários. Mas o Senhor afirmará: não vos conheço, apartai-vos de mim. Voltemos, portanto, para a palavra do Senhor, para a consagração. Amém? E que haja a busca do dirigir, do mover do Espírito Santo para a igreja, uma dependência total de nosso Senhor e Salvador. Ele é o dono da obra. Ele é o dono da obra. E se Ele é o dono da obra, será o Senhor que há de suprir, no tempo certo, da forma certa, como é conveniente ao Todo-Poderoso, ao Criador dos céus e da terra. Portanto, que Deus o abençoe. Que a graça do Senhor esteja sobre as vossas vidas. É que eu declaro em nome de Cristo Jesus. Amém? Missão Cristã Vivos, desde 2001, edificando vidas para Cristo. Leia nossos estudos e ouça mensagens com o pastor Elias de Oliveira. Acesse vivos.com.br. Missão Vivos, edificando vidas para Cristo. Mensagem número 472.